Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 2. Hoje à noite eu queria falar sobre fé e obras. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. E com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ó Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo nesse momento para a compreensão da Tua palavra e para que ela seja aplicada aos nossos corações, que nós não somente entendamos o que Tiago escreveu, qual o significado daquilo para aqueles dias, mas também qual o significado para nós hoje, para que nós possamos nos apropriar da Tua palavra, para que ela mude nossa vida, para que ela nos encoraje, que ela nos exorte, console, conforte, eduque na justiça. Ouve a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Tiago escreveu essa carta por basicamente dois motivos. O Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago apóstolo, porque a essa altura ele já tinha morrido, ele foi um dos primeiros a morrer. Mas é o Tiago, irmão de Jesus, que a princípio, durante o ministério terreno do seu irmão mais velho, não creu que ele era o Messias, mas em algum momento, talvez naquela aparição que é mencionada lá em 1 Coríntios capítulo 15, entre as aparições de Jesus, talvez o próprio Senhor ressurreto apareceu a ele, Tiago se converte e se torna líder da igreja de Jerusalém, juntamente com o apóstolo Pedro. E ele então, como homem apostólico, embora não fosse dos 12, mas como homem apostólico, ele se sente na obrigação de escrever uma carta, que é chamada Carta Geral, porque é destinada às igrejas de uma determinada região e traz consigo essa autoridade apostólica. Ele tem, como eu disse, dois objetivos. Primeiro, confortar os crentes que estavam passando por severas tribulações, desde perseguições dos judeus e gentios até opressão dos seus patrões e outras dificuldades comuns à vida daquela época. Ele escreve para ajudá-los a enfrentar essas dificuldades e, em segundo lugar, para corrigir uma deficiência na fé desses cristãos a quem ele escreve. Aparentemente, esse pessoal que recebeu, a quem essa carta foi destinada, havia crido no Evangelho e conhecia muito bem, ou tinha ouvido, a doutrina da justificação pela fé. Se a carta de Tiago não é uma das primeiras que foi escrita,
Se, por exemplo, Gálatas é mais antigo, como alguns sugerem, então é provável que muitas dessas pessoas tenham sido evangelizadas pelo próprio apóstolo Paulo. E ouviram de Paulo que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Não somos feitos justos ou aceitos diante de Deus por qualquer coisa que haja em nós, inclusive a obediência às demandas da lei de Moisés, mas pela pura e soberana graça de Deus. Essa era a mensagem, não só do apóstolo Paulo, mas a mensagem que os primeiros cristãos pregaram no primeiro século, não só em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, mas até os confins da terra, conforme o próprio Jesus determinou. Mas é fácil compreender como uma pessoa pode interpretar errado a doutrina da justificação pela fé. Ela pode tirar uma implicação falsa. Ela pode entender o que está sendo dito, mas tirar uma implicação que não é verdadeira, que não procede. Já que nós somos salvos pela fé sem as obras, significa que as obras são irrelevantes para a minha salvação. E que se elas não fazem diferença na minha salvação, uma vez que eu sou salvo pela fé e não pelas obras, não importa se eu faça ou deixe de fazer, se eu ande de acordo com os mandamentos de Deus ou não, eu serei salvo de qualquer maneira, porque o que Deus quer é que eu creia. E que uma vez que eu creio, minha salvação está garantida pela obra completa de Cristo Jesus, e o meu comportamento, a minha vida, os meus procedimentos e as minhas atitudes não terão qualquer impacto na minha redenção. Então, não é difícil entender como uma pessoa pode chegar a essa conclusão falsa da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. E essa é a razão pela qual Tiago está, a segunda razão pela qual Tiago está escrevendo essa carta, para corrigir uma falsa compreensão que esses cristãos tinham tirado ou tinham tido da doutrina da justificação pela fé. Alguns acham que Tiago está de propósito corrigindo não o ensino do apóstolo Paulo, mas a implicação errada que esses que tinham sido evangelizados pelo apóstolo Paulo haviam chegado. E essa discussão, então, da relação ou papel das obras na salvação, e particularmente em relação à fé, ela ocupou um bom debate entre os reformadores. Lutero, em particular, ele entendia, talvez porque ele estava muito impactado pela sua própria descoberta de que a justificação é pela fé e não pelas obras, ele meio que criou um cânon dentro do cânon, dizendo que tudo aquilo na Bíblia que não apontasse para Cristo ou para a justificação pela fé, podia ser Paulo, Pedro, Apolo, quem quer que tenha escrito, aquilo não era de Deus. E o que é de Deus certamente apontaria para a doutrina da justificação pela fé. Por isso, quando ele traduziu a Bíblia do Novo Testamento, do grego para o alemão, na sua primeira edição, ele colocou Tiago fora do cânon, porque não encontrou aqui, particularmente no capítulo 2, a doutrina da justificação pela fé. Ele chamou a carta de Tiago de carta de palha e deixou fora da Bíblia na primeira edição. Nas edições seguintes, o reformador, já mais amadurecido e tendo uma compreensão mais geral de que é possível falar da justificação pela fé sem necessariamente ser explícito a respeito disso, ele traz Tiago de volta para o cânon do Novo Testamento, onde de fato ele pertence. Mas isso que foi combatido por Tiago e também, num certo sentido, por Lutero, na época da Reforma, é uma tendência constante no meio do povo evangélico. Ainda hoje você vai encontrar pessoas que, de uma maneira ou de outra, têm exatamente esse mesmo sentimento. Se eu sou salvo pela graça mediante a fé, o meu comportamento é irrelevante com relação à minha salvação. Porque o que salva é a fé e não a conduta.
e não as boas obras ou a ausência delas. E vocês vão encontrar gente defendendo isso abertamente. Às vezes, esse pessoal toma liberdades bem explícitas, com mensagens, formação de determinadas igrejas, onde não se requer das pessoas nenhuma obra. Eu vou explicar depois o que é que a palavra obra significa aqui, porque sempre a gente associa com caridade, não é? Mas o conceito bíblico é muito mais amplo do que isso. Mas muitos grupos e movimentos dentro da igreja moderna, mais ou menos ensinam isso aí. Enfatizam a graça de Deus, enfatizam a fé na pessoa de Jesus Cristo, a ponto de não exigir daqueles que professam essa fé qualquer evidência de mudança de vida, de transformação ou de uma conduta que comprove que essa fé é genuína. Então, até os dias de hoje, nós vamos encontrar isso no meio evangélico. Não faz muito tempo, no tempo do Orkut, faz tempo, né? Porque era no tempo do Orkut. A maioria de vocês não era nem nascido, mas tinha uma comunidade no Orkut de crentes presbiterianos, onde era ensinado exatamente isso, que se podia namorar à vontade com quem quiser, do jeito que quiser, ter sexo fora do casamento. A questão da prática homoafetiva também, isso era ensinado com toda a liberdade e inclusive dizendo que porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Ele requer apenas que nós creiamos na obra completa de Cristo Jesus. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, na expectativa de confirmar vocês no Evangelho que vocês têm ouvido, o Evangelho da graça, o Evangelho verdadeiro, confirmar os seus corações, ajudar os jovens que às vezes são expostos, uma vez que eles andam pela internet em lugares escabrosos às vezes, né? Então ajudar a juventude a ter uma visão mais clara disso aí e porventura, não sei, ajudar alguém que tem dúvidas a respeito desse assunto. A nossa expectativa então que a palavra de Deus, sola escritura, ela mesma faça a obra na consciência e no coração de vocês. A minha tarefa é apenas explicá-la e o Espírito de Deus então fará o que lhe aprouver no coração dos irmãos. Vamos então entender qual era o problema. Está aí no verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui, Tiago está introduzindo a questão que ele vai tratar em seguida. Parece que o problema aqui, note bem, parece não, a questão aqui, é clara, não é a fé, mas a pessoa dizer que tem fé. Veja de novo, verso 14. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante profissão de fé pode salvá-lo? O que está em jogo aqui era o fato de que as pessoas pensavam que professar a fé em Cristo Jesus, declarar que criam em Jesus, isso era suficiente para salvá-los. A pergunta de Tiago, portanto, é essa: qual é o proveito de alguém fazer a sua profissão de fé e ele não tiver obras, comportamento, conduta, atitudes que mostrem que essa declaração de fé é genuína, que ela é verdadeira? Então, qual é o proveito? Note, Tiago não está desprezando a profissão de fé e nem poderia, porque foi o próprio Jesus que ensinou. Aquele que me professar ou confessar diante dos homens, será confessado por meu Pai, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: se você crê no coração e com a boca confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, você será salvo. A Bíblia com clareza fala que é necessário que nós confessemos e professemos a nossa fé em Cristo Jesus diante do mundo para que nós sejamos salvos. A bronca de Tiago aqui é com pessoas que fazem isso e pensam que a vida cristã e a redenção se resume a essa mera profissão. Quando Jesus, Paulo, demais autores neotestamentários falaram da necessidade
de uma profissão de fé, estava implícito de que essa profissão partiria de um coração regenerado, de uma vida que já foi tocada e mudada pelo Espírito Santo de Deus, e que era apenas a expressão externa de alguma coisa interna que já havia acontecido no coração da pessoa. A questão lá, para a audiência de Tiago, é que eles não viam qualquer relação entre a profissão externa de Cristo e uma mudança interior que se traduzisse em boas obras e assim por diante. Por isso que ele pergunta aqui, no final do verso 14, pode acaso semelhante fé, ou semelhante profissão de fé, salvar essa pessoa? Será que é isso, você simplesmente se dizer membro de uma igreja, no caso da igreja presbiteriana, batizamos os nossos filhos, a uma certa altura eles fazem profissão de fé? Será que se não tiver mudança, será que se não tiver um comportamento diferente, o fato de que foi batizado, fez a profissão de fé, isso é suficiente para salvar a pessoa? Qual o proveito, pergunta Tiago, qual o proveito dessa fé? E isso aqui é uma pergunta retórica, né? Ele está esperando a seguinte resposta: nenhum. Não tem proveito nenhum. Essa fé pode salvá-lo? Qual é a resposta que ele está esperando? Não, não pode. E com isso ele está querendo dizer que a declaração de fé em Cristo, que não for acompanhada de obras, ela não é útil para a salvação. Quer dizer, o professo, a pessoa que declara Cristo, mas não tem uma vida compatível, ele não está salvo na verdade. E é perfeitamente possível pessoas fazerem declarações de fé públicas em Cristo, ou em particular, e não terem sido regeneradas, não terem sido convertidas de fato. E é por isso que as obras entram em cena como um indicador, na verdade Tiago coloca como sendo o indicador de que a pessoa de fato está regenerada, de que ela foi salva, que sua vida foi transformada e que sua expressão, sua confissão de fé, sua declaração de fé, ela de fato é genuína. Ele começa a argumentar do verso 15, eu quero ver com vocês 4 argumentos e ver a conclusão que ele faz aí no verso 26. Ele vai agora argumentar em cima da sua proposição de que uma declaração de fé sem obras, ela é inútil, ela não tem proveito, ela não pode salvar ninguém. A primeira coisa, o primeiro argumento dele é uma analogia que é feita de uma situação que poderia acontecer com muita frequência nos tempos da igreja apostólica, no primeiro século. Verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Essa situação poderia acontecer com muita frequência. Os primeiros cristãos eram geralmente tirados das classes, ou vieram geralmente das classes mais desprovidas da sociedade greco-romana daquela época. A igreja cristã, na sua maioria, era composta de diaristas, pessoas que trabalhavam no campo, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, órfãos, viúvas, soldados. Então, era um povo sofrido, e essa situação aqui que Tiago retrata é perfeitamente possível. Você encontrar um irmão da igreja que não tinha o que comer e não tinha o que vestir. Hoje em dia, talvez por conta da situação em que a gente vive, é um mundo melhor financeiramente, existe pobreza, mas não aqui, pelo menos no nosso ambiente, ia ser difícil encontrar uma situação como essa, embora não impossível, de você se deparar com alguém, um irmão da igreja, que está morrendo de frio, porque não tem com o que se cobrir, ou está com muita fome, porque não tem o que comer. Aí Tiago imagina o seguinte, que você encontra essa pessoa, é membro da sua igreja, é seu irmão em Cristo, você tem os recursos financeiros necessários, mas você chega para aquele irmão e diz, ô irmão, que Deus lhe abençoe, vá em paz, que Deus encha o seu estômago, que Deus lhe cubra com sua graça para aquecer a sua vida, ide, vá, que Deus te abençoe e fortaleça. Tiago pergunta, qual o proveito disso?
Qual o proveito disso? Mostrando que a piedade, ela é falsa, quando ela não significa uma renúncia, um sacrifício e um compromisso de amor com o próximo. Palavras bonitas, vá em paz, meu irmão, que Deus farte você, que Deus derrame chuva de bênção sobre a sua mesa, que Ele lhe aqueça com o calor do Espírito Santo, e você não mete a mão no bolso para tirar 10 conto para comprar um sanduíche, um pão para ele. Tiago pergunta aqui, qual é o proveito disso? Pergunta, Deus não pode aquecer e Deus não pode dar comida sobrenaturalmente se Ele quisesse? Não podia fazer como Ele fez com Elias, mandar corvos levar pão para Elias comer à beira do riacho? Pode, mas não é assim que Deus age. Deus age através de causas secundárias aqui nesse mundo. Milagre é uma exceção, existem. Mas o meio ordinário, normal de Deus fazer as coisas é através dos próprios meios e recursos que Ele estabeleceu. Ele vai saciar a fome do irmão e a necessidade do irmão através dos demais irmãos, através de você e através de mim. É assim que funciona. Então, da mesma forma, é uma declaração de fé. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que não é seguida de obras. Do que é que vale essa declaração? Ela vale tanto quanto você dizer ao pobre, vá em paz, se farte e se aqueça, e você não faz absolutamente nada por ele. Em outras palavras, a sua declaração não vale nada. Não vale nada. Esse é o primeiro argumento. Que Deus usa ou age da mesma forma como Deus usa e trabalha através de meios. A declaração de fé, ela tem que ser acompanhada de evidências para que se perceba que ela é verdadeira. Porque há gente iludida, há gente enganada. Eu cresci na igreja, fui batizado quando criança. Eu cantei no coral da mocidade, eu participei de debates bíblicos, de concursos bíblicos da mocidade. Eu ia todo domingo para a igreja. Namorei a filha do pastor. Quer mais crente do que isso? Namorei a filha do pastor, mas não era crente. Professei minha fé aos 16 anos de idade, mas não era convertido. Aos 17, 18 anos caí fora da igreja, fui para o mundão. E só aos 23 anos Deus teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. Mudou minha vida completamente. Mas eu sei que é possível. Estou vendo adolescentes e jovens aqui. Eu sei que é possível alguém nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado, fazer a profissão de fé, participar de tudo na igreja e não ser regenerado. Ou pessoas que vêm para a igreja por outros motivos, pela namorada, pelo namorado, pelo marido, pela esposa, participa, de repente resolve se envolver, mas não houve verdadeira conversão. A verdadeira fé, esse é o próximo argumento de Tiago, a verdadeira profissão de fé, ela se evidencia através de obras. Conclusão de Tiago no verso 17 do primeiro argumento é esse. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé morta, que não produz efeito, que não salva, que não vai levar à eternidade, nem trazer o perdão de pecados. O segundo argumento, como eu disse, está aí no verso 18, Tiago aqui começa uma discussão com o opositor imaginário. Não é? Isso aqui é um recurso muito comum de retórica. Você imaginar alguém que pensa diferente de você e você começa a discutir. E esse tipo de argumento que se chama diatribe, esse tipo de recurso que se chama diatribe, ele é muito usado. Paulo, inclusive, é mestre em fazer isso. Imaginar uma pessoa diante dele que é adversário e começar a discussão com aquela pessoa. E isso faz com que a audiência preste atenção. Quem é que não gosta de briga, né? De ver briga. Então, a gente já fica olhando assim a briga de Tiago com essa pessoa que acha que a fé não precisa de obras. 18. Mas o alguém aqui é Tiago, tá? O alguém aqui é Tiago. Mas alguém dirá a você que está pensando que basta a declaração de fé para você ser salvo. Mas, ou ele pode dizer assim, podia ser traduzido assim, mas eu te direi, tu tens fé, ou seja, tu dizes que tens fé,
e eu tenho obras. Tiago falando, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago está fazendo um desafio para aqueles que dizem ou pensam que basta professar a fé em Cristo Jesus, ou declarar que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados e que será salvo e não tem obras. Tiago aqui faz um desafio. Mostre que a sua fé é verdadeira sem obras. A resposta é que não tem como. Como é que você vai provar que sua fé é real? Como é que você vai demonstrar aos outros, e às vezes até a você mesmo, que aquilo que você pensa que é fé, de fato é a fé salvadora e a fé genuína? Como é que é possível demonstrar isso aí? Tiago diz que, em compensação, ele pode mostrar a fé que ele tem, Tiago tem, através das obras que ele tem. É como se, uma ilustração simples disso é, eu olho para uma árvore, eu não vejo a seiva correndo por dentro dela, mas eu vejo o fruto da árvore, o que me assegura então de que a árvore está viva. Eu sei que eu não vejo a seiva correndo por dentro da árvore, dos seus galhos, do seu tronco, e chegando até as frutas, as flores, as folhas, eu não vejo. Mas porque eu vejo a expressão externa, então eu posso ter certeza para mim, e pensando também na questão dos outros, que eu estou diante de uma fé verdadeira e genuína. Me mostre a sua fé sem obras. Você não tem como fazer isso. Mas eu, com minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. As obras são uma demonstração concreta da realidade da fé. Veja que obras até agora, da maneira como Tiago falou, tem mais a ver com o cuidado para com as necessidades do próximo. Foi a analogia que ele usou da pessoa que estava precisando de comida e precisando de vestimenta. E esse é um dos sentidos em que a palavra boas obras é usada no Novo Testamento, em atender a necessidade do pobre e do necessitado. Mas não é a única, nós veremos mais adiante. Mas aqui está o ponto: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É por isso que nós precisamos ter cuidado quando nós vamos receber pessoas para a profissão de fé. Às vezes a gente está com muita pressa. E em algumas igrejas, especialmente se o convertido, aquele que se diz convertido, for um famoso, um artista de novela, de televisão, ou uma celebridade, e ele diz que crê em Jesus Cristo, ele é batizado no dia seguinte. Quando o correto é dar um tempo. A pessoa diz, eu creio em Jesus Cristo, eu professo a fé em Cristo Jesus. Que bênção! Vamos examinar a sua vida, vamos aguardar, vamos dar um tempo. Você pode me responder que no Novo Testamento não tinha esse tempo. A pessoa declarava a fé em Cristo e imediatamente era batizada. De fato é verdade. Mas aqui no tempo do Novo Testamento não tinha tantos evangelhos falsos e tantas compreensões erradas a respeito de Cristo como nós temos hoje. Quando uma pessoa diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode questionar cada ponto daquilo ali. O que é que você quer dizer com creio? Jesus, que Jesus? Filho de Deus, que Deus você acredita? Então, cada palavra dessa declaração, hoje em dia, pode ser questionada. Não no primeiro século, porque só havia um evangelho. Então, quem se professava crente em Jesus Cristo, não tinha dúvida, era mesmo, era batizado na hora. Mas hoje em dia é preciso ter cuidado. Já na época de Tiago aqui, nos princípios do Evangelho, você já vê a possibilidade de gente com a falsa profissão de fé. Daí a necessidade de, vamos com calma, vamos verificar, vamos aguardar, vamos ver a evidência, antes da gente agir de maneira precipitada. Segundo argumento, então, o primeiro argumento é baseado na analogia, declaração vazia de fé, quando não é seguida de obras, como desejar o bem ao próximo sem fazer o bem que você pode fazer a ele.
segundo argumento é esse, só existe uma maneira da fé se mostrar verdadeira, que é através de obras. Agora, o terceiro argumento, no verso 19, até o diabo acredita, e ele é mais crente do que muita gente. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Deus é um só é a declaração, é o credo do judaísmo, é o credo da religião do Antigo Testamento. Está baseado lá no livro de Deuteronômio. É o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Essa é a declaração de fé básica do judaísmo e depois se torna a declaração de fé básica do cristianismo. Lembrando que na época que o cristianismo surge, todo mundo era politeísta. Todas as religiões acreditavam em muitos deuses. E os cristãos, juntamente com os judeus, professavam isso. Existe somente um Deus e Jesus Cristo é o seu Filho. Essa era a profissão de fé mais básica que você encontra no Novo Testamento. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando alguém dizia isso, ele estava dizendo, se referindo ao Deus do Antigo Testamento, era um só Deus, e que Jesus Cristo era o seu Filho, o Salvador do mundo, o Messias esperado e prometido. Pois bem, Tiago continua discutindo com aquele opositor imaginário e diz assim, tu crês que Deus é um só? Quer dizer, você está dizendo que acredita que só há um Deus e que Jesus Cristo é o Filho dele, o Salvador. Você faz bem. Você faz bem. Quer dizer, como eu disse, né? Tiago não é contra a profissão de fé. Ele está dizendo, se você declara que só há um Deus e que Cristo é o Salvador, você está fazendo bem. Mas só tem um problema. Isso aí não é suficiente, porque até os demônios creem. E é verdade, quando você lê os evangelhos, você percebe que os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus Cristo. Quando Jesus chegava curando, expelindo demônios, se aproximava de um endemoniado, eles já começavam a gritar, o que é que nós temos contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Bem sabemos quem és, o Santo de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabiam quem era Jesus, eles tinham consciência da existência de Deus e de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E que efeito isso tinha nos demônios? Eles tremiam diante da perspectiva do juízo, como no caso lá do Gadareno, eles perguntam a Cristo, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que no fim da história do nosso mundo, como nós o conhecemos, fim que será trazido pela vinda do Senhor Jesus, Satanás e seus anjos serão julgados e lançados no abismo para sofrimento eterno pelos séculos dos séculos. Os demônios sabem disso, de que vão ser julgados por Deus e que serão condenados por Deus. Por isso eles tremem diante de Deus. Por isso que eu disse que os demônios são mais crentes do que algumas pessoas, porque tem gente que diz que crê em Deus e em Jesus, mas não treme. Uma vez eu recebi no meu gabinete uma senhora, estava muito preocupada. Ela disse, pastor, eu queria que o senhor falasse com meu marido, ele está me traindo. Disse, irmã, isso é uma acusação muito, muito grave, séria. A senhora tem alguma prova de que o marido dela também era membro da igreja. A senhora tem alguma evidência, alguma prova disso que a senhora está dizendo? Pastor, não tem não, é coisa de mulher, intuição, ele está me traindo. Disse, minha irmã, o que é que nós podemos fazer? Eu não tenho. Não, pastor, fale com ele. Posso dizer que a senhora pediu para eu falar? Pode falar. Chamei o cidadão. O cidadão veio, gente muito conhecida na igreja, e quando ele chegou, eu expus a situação. Ele disse, eu, pastor? Pastor, eu amo a minha mulher, eu sou fiel à minha mulher. O problema é que minha mulher é ciumenta. Ela sempre foi assim na época da mocidade. Quando a gente estava namorando, as outras moças da igreja não podiam chegar perto de mim, ela já fechava a cara. Ela sempre ficou imaginando esse tipo de coisa, pastor. Eu sou fiel, eu amo a minha mulher. Gente, naquela época eu já era pastor há uns quase 30 anos. E a gente, como pastor, a gente desenvolve algumas técnicas para saber quando o cara está mentindo. A gente sabe, né? O cara
pisca o olho, o lábio treme, vem uma gotinha de suor, tique nervoso, cruza as pernas, descruza as pernas. A gente aprende a detectar mentira. Chamei a mulher, a esposa, disse: minha irmã, a senhora está enganada. Olha, eu conversei com seu marido e ele está falando a verdade. A senhora está enganada. Ele está falando a verdade. E de fato, né? Nem tremia o beiço do cara, nem tremia. Eu disse: tá bom, pastor. Foi embora. Algum tempo depois ela volta com o celular dele. Isso aqui, pastor. Está aqui a troca de mensagens com a dita cuja. E eu peguei lá e olhei, e ali estava de fato a prova de que esse homem vinha traindo a sua mulher já há algum tempo. Chamei o homem de volta. E ele disse: pastor, é aquele assunto de novo, né? E nem tremia o beiço, gente. Nem tremia nada, não piscava, absolutamente nada. Eu mostrei a evidência. E ele: pastor, isso foi uma falha, foi uma queda que aconteceu e tudo. Eu queria restaurar meu casamento. Aí alguma coisa me bateu. Aí eu disse: meu irmão, essa foi a primeira vez, já que o senhor perguntou. Sabe qual a diferença desse crente e dos demônios? É que os demônios tremem diante do fato de que eles vão aparecer diante de Deus. E tem gente que diz que crê em Jesus Cristo, que crê que há um só Deus e não treme, comete pecados ocultos com a cara mais lisa do mundo, cara de pau, o beiço nem treme, não tem o temor de Deus. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Eu quero ver as boas obras dessa fé. Eu quero ver a expressão concreta dessa fé. E aí você já vê que boas obras aqui significa o quê? Temor a Deus, quebrantamento e arrependimento diante de Deus. Temor de enfrentar o juízo de Deus. Você vê que boas obras aqui já pegou outra conotação. Então, boa obra não é só você ajudar o próximo, mas você temer a Deus e tremer diante dele da perspectiva do juízo. O quarto argumento do apóstolo Paulo vai do verso 20 até o verso 25 e se baseia na citação de duas personagens do Antigo Testamento para corroborar o que ele está dizendo. A primeira é muito conhecida, é a figura de Abraão. Verso 20, ele ainda está brigando, né? Tiago ainda está brigando com o opositor imaginário. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, e com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago não escolheu Abraão sem razão. Abraão é chamado pai da fé. É um homem de grande confiança em Deus, que durante anos peregrinou por Canaã, à espera da promessa de que Deus lhe daria uma descendência numerosa e futuramente a posse daquela terra. A peregrinação de Abraão é a peregrinação da fé. Teve alguns momentos de vacilo, mas compensados pela grande confiança que esse patriarca demonstrou da parte de Deus. Há alguns episódios marcantes na peregrinação de Abraão. Capítulo 12, Deus o chama de Ur dos Caldeus e faz as promessas e a aliança. Depois, no capítulo 15, Deus aparece a Abraão. Algum tempo já tinha decorrido, Abraão já era velho para ter filhos, a sua mulher também, além de ser estéril. E Deus refaz as promessas no capítulo 15, dizendo a Abraão que ele teria uma numerosa descendência como as estrelas do céu. Inclusive tirou Abraão da tenda, mandou que ele olhasse para o céu e disse: assim será a tua descendência. E o texto diz lá, no capítulo 15 de Gênesis, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi declarado justo por Deus porque ele creu
naquilo que Deus tinha dito, da chegada da sua descendência, da chegada daquele em quem seriam benditas todas as nações da terra, em outras palavras, no Cristo. Abraão creu em Cristo da mesma forma que você e eu cremos. Só que nós, ao crermos em Cristo, olhamos para trás. Cristo veio há 2000 anos. Abraão, quando creu em Cristo, ele olhou para frente. Seu filho, o Messias, viria séculos depois. Mas é a mesma fé, só a direção é que é errada. Abraão foi justificado pela fé, capítulo 15. Capítulo 17, Deus faz uma aliança com ele, a aliança da circuncisão. Repete as promessas. E algum tempo depois nasce Isaque, o filho da promessa. Quando Abraão já tinha 100 anos, a sua esposa quase isso, e ela era estéril, então chega Isaque. Capítulo 22, Deus aparece a Abraão e diz: eu quero que você tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e leve ao lugar que eu vou lhe mostrar, e lá eu quero que você o ofereça em sacrifício para mim. Dia seguinte, manhã cedinho, Abraão pega a mula, pega alguns servos, pega a lenha, o facão, e aí com Isaque, seu filho, se dirige para uma viagem de 2 dias até o Monte Moriá. E lá no alto do monte ele arma a fogueira, arma a lenha, coloca seu filho Isaque e ele está pronto para sacrificar o seu filho Isaque, quando o anjo do Senhor do céu grita para Abraão: não estendas a mão contra o menino e não lhe faça nenhum mal, porque agora sei que você teme a Deus. A fé que Abraão teve no capítulo 15 é justificada no capítulo 22 pela obra de renúncia e de obediência a Deus, em que Abraão deu o que era mais querido para ele a Deus sem questionamento. As obras comprovando, ratificando a fé. Capítulo 22 é a ratificação e a coroação do capítulo 15 de Gênesis. Abraão creu, e porque ele creu, ele obedeceu. Boa obra também é obedecer a Deus e abrir mão do que você tem de mais precioso quando Deus lhe pedir. Nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem elas. Nós não somos salvos sem elas, porque é um pacote só. A fé salvadora, ela vem acompanhada de amor e de boas obras. A fé nunca vem isolada, a fé verdadeira nunca vem isolada. Portanto, quando ela existe numa pessoa, as demais coisas pertinentes à fé existem também. Mudança de vida, disposição de servir a Deus, amor ao próximo, temor de pecar diante de Deus, como nós vimos aqui, capacidade para renúncia e para obediência, tudo isso acompanha a fé verdadeira. Por isso que ele diz aqui, verso 20, ele já começa chamando o cidadão de insensato, né? Porque parece ser uma questão de bom senso, de que uma declaração de fé para salvar, ela precisa ser ratificada pela evidência, porque senão ela é falsa. Então ele já chama o cara de insensato, tolo. Você quer ficar sabendo, insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, que não produz efeito nenhum? E aí ele pergunta, verso 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Gênesis 22. E aí ele conclui no verso 22, vê como a fé de Abraão operava juntamente com suas obras, e com efeito foi pelas obras, Gênesis 22, que a fé, Gênesis 15, se consumou. E se cumpriu a escritura, ele cita aqui Gênesis 15, e se cumpriu a escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui ele faz uma citação de 2 Crônicas 20, verso 7, em que Abraão é chamado amigo de Deus. Conclusão de Tiago, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui é importante você notar que as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo condena. Por exemplo, na carta aos Gálatas, quando ele diz ninguém vai ser salvo por obras da lei.
porque eram obras que eram feitas com o objetivo de ganhar o merecimento ou de obter mérito diante de Deus para a salvação, que não é o caso aqui de Abraão. Abraão já era crente quando ele fez a oferta do seu filho. Já tinha sido justificado. Então essas obras que Tiago recomenda não são aquelas que Paulo condena. E a fé que Tiago condena aqui, dizendo que ninguém é salvo por fé somente, não é a fé que Paulo recomenda quando ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Paulo está falando da fé verdadeira, da fé que vem acompanhada de transformação. Como eu disse, nós não somos salvos pela fé, mas também não somos salvos, nós não somos salvos por obras, mas também não somos salvos sem elas. Elas acompanham a verdadeira salvação. Às vezes são mais visíveis, às vezes um pouco menos evidentes, mas elas estão presentes no verdadeiro crente, em amor ao próximo, desejo de ajudar, desejo de servir, amor à retidão, amor à santidade, tremor diante de Deus por conta do pecado e disposição para dar a Deus aquilo que Deus pedir da sua vida, reconhecer que não é o Senhor de absolutamente nada que tem. No verso 25, Paulo cita a segunda personagem e vem com uma surpresa. Paulo poderia ter citado Daniel, que é o melhor exemplo de fé e obras no Antigo Testamento do que Daniel. Daniel foi para a cova dos leões, que é a maior demonstração do que essa, de que ele realmente acreditava em Deus. O profeta Jeremias foi lançado num poço, rejeitado pelos seus contemporâneos. E tantos outros homens de Deus do Antigo Testamento poderiam ser citados aqui por Tiago, para provar o ponto dele. Mas ele vai pegar Raabe, a meretriz. Ele vai escolher uma personagem relativamente insignificante do Antigo Testamento, comparada com os grandes homens e mulheres de fé que são citados com frequência no Antigo Testamento. A história de Raabe todo mundo conhece. Ela era uma meretriz que morava na cidade de Jericó. Provavelmente era a proprietária de um local de prostituição, porque ela recebe 2 mensageiros, 2 enviados de Josué, que vêm levantar inteligência da terra, inteligência militar, para poder proceder com a invasão e a conquista, como Deus havia dito. E essa mulher professa que conhece a Deus. E diz, eu sei quem é o Deus de vocês. Nós já ouvimos falar do que ele fez com os egípcios e com os reis aqui da região. E toda a população de Jericó, inclusive o rei, está tremendo de medo. Está tremendo de medo. Ela acolheu os espias, rodou na cidade, né, saiu na internet da cidade, de que tinha 2 espiões lá no prostíbulo de Raabe. E quando a polícia chegou, Raabe escondeu os 2. É claro, e aí quando eles perguntaram se esses homens passaram por aqui, ela disse, passou sim, mas já foram embora, foram lá pelo caminho do rio, se você correr talvez você ainda pegue. A gente não vai pedir de Raabe, uma pagã cananeia, a mesma ética que os cristãos têm com relação à mentira. O que vale no Antigo Testamento, naquele momento ali, não é que deixou de ser mentira. Mentira é sempre mentira, mas há os atenuantes no caso de Raabe. O que a gente tem que levar em consideração é que aquela pagã cananeia prostituta, ela creu em Deus, no Deus dos espias, e provou que sua fé é verdadeira quando ela arriscou sua vida escondendo aqueles emissários de Deus. Ela é citada aqui exatamente porque ela é relativamente insignificante no Antigo Testamento. Primeiro, Tiago cita a personagem mais importante do Antigo Testamento quando você pensa na história da redenção e da aliança, que é Abraão. E em seguida ele cita essa mulher, relativamente sem importância, para dizer que não tem diferença. Quer se trate de Abraão, quer se trate de Raabe, o princípio é o mesmo. Fé sem obras é morta. Para tirar de nós, já esvaziar o nosso argumento. Deus, o Senhor vai me tratar diferente, não é? O Senhor sabe que eu sou casado, mas eu não gosto mais da minha mulher. Estou tendo um caso com essa outra aqui. Eu tenho o direito de ser feliz, né, Deus? O Senhor compreende. O Senhor vai fazer uma exceção no meu caso, não é? Não. Abraão,
Raabe, mesma regra. Ele não vai fazer exceção nenhuma. E a regra é essa: a profissão de fé que não for acompanhada de obras, ela é falsa. Ela não pode salvar. Ela é uma ilusão do coração da pessoa. Conclusão do verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui nesse verso, Tiago então fecha o assunto, resumindo tudo o que ele quis dizer até agora, com o objetivo de corrigir esse erro grave nas igrejas às quais ele se dirigia, de pensar que o simples ouvir sermões, frequentar a igreja, fazer uma profissão de fé, ser batizado, isso pode nos salvar da ira vindoura e da culpa dos nossos pecados. O que ele quer dizer é: vocês entenderam mal. O que Paulo quis pregar, o que Paulo disse, nunca foi isso. É só você ler a carta aos Romanos. Paulo começa e termina a carta aos Romanos falando da fé que opera pelo amor, ou da obediência dos gentios pela fé. Mas o que ele quer dizer é: a vida de vocês deve mostrar a sua confissão de fé através do seu amor ao próximo, através do seu temor diante de Deus, através da renúncia de si mesmo e, se possível, e se Deus chamar você, colocar a sua vida em risco por amor a Cristo Jesus, como Raabe fez. Eu não sei como está você aqui nessa noite, mas essa palavra aqui ela tem muitas aplicações. A primeira delas é que nós sondemos o nosso coração. É possível que a gente esteja enganado? É. Certeza de salvação, ela precisa estar baseada nos argumentos corretos. Quando eu estava fazendo meu mestrado na África do Sul, eu tive um professor maravilhoso chamado J. Van der Walt. Ele já tinha uns 60 anos na época, estava para se aposentar. E o Van der Walt, na sala de aula, contou a experiência dele. Ele nasceu na igreja reformada da Holanda. Ele estava servindo na África do Sul. Ele era um holandês, nasceu na igreja reformada da Holanda, foi batizado, fez profissão de fé, entrou para o ministério, se tornou pastor, estudou teologia, fez mestrado e doutorado, era professor de teologia. Mais ou menos com 50 anos de idade, ele ficou doente, foi para o hospital. E uma doença que o impedia de... Ele teve que ficar no hospital uns dias. E aí ele resolveu ler alguma coisa e encontrou um livro de Martin Lloyd-Jones, que é a exposição de Romanos capítulo 7. Ele começou a ler aquele livro e se converteu no leito de hospital. 50 anos, professor de teologia, pastor da igreja reformada. É possível alguém estar iludido a respeito da sua fé e da sua certeza de salvação? Claro que é. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu não estou aqui para botar dúvida na cabeça de vocês. Aliás, estou, mas uma dúvida boa, porque eu quero que, ao sair daqui, você chegue na sua casa, você se ajoelhe diante de Deus e diga: Deus, sonda o meu coração. Essa minha profissão de fé é verdadeira. A fé que eu penso que eu tenho no Senhor, ela procede. E examine a sua vida. Quais são as evidências concretas que você tem, que você é diferente de um religioso pagão, de um moralista não cristão, que tem código de vida, que tem disciplina, que tem caridade para fazer aos pobres. Qual a diferença da sua vida para eles? E diante da análise, do inventário que você fizer da sua obra, chegue-se diante desse Deus e diga: Deus, sonda meu coração, muda minha vida, transforma-me e faz de mim realmente um instrumento teu. Eu quero essa fé verdadeira, eu quero que minha vida demonstre a minha fé em tudo que eu fizer. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar esse Deus misericordioso, compassivo e bom, que teve misericórdia de Abraão, teve misericórdia de Raabe, e pode ter também de nós. Ó Deus querido, te damos graças pela tua palavra, e eu quero pedir que ela prospere na tua mão e faça aquilo para o que o Senhor a enviou. Tu conheces o coração de cada pessoa aqui nessa noite, daqueles que nos seguem também pela internet. E nós pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre cada um deles. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre.
Portanto, trata-nos não conforme o que merecemos, mas segundo a tua graça. Abençoa essa querida igreja, que ela continue a irradiar o verdadeiro evangelho, evangelho da fé, seguido de obras que demonstram o nosso amor ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente agora e para